E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui do lado de Carol e do lado da Lana. Carol e Lana, elas participam da empresa Creative Pack, que é administradora do espaço Black Swan. São meninas que são muito envolvidas com a inovação e eu convidei elas, aproveitando o mês das mulheres, que eu adoro mulheres falando de tecnologia, para a gente cada vez mais vencer essa barreira das meninas se adentrarem mesmo nesse mundo. E aí eu pedi para as especialistas, inclusive eu participei de um workshop maravilhoso que foi conduzido por elas duas, e aí por isso também eu quero aproveitar esse conhecimento que elas têm, essa bagagem, para elas falarem para a gente um pouco de como funciona esse processo de inovação, de criação de novos produtos, para enfrentar esse mercado tão competitivo que nós estamos adentrando. É com vocês, meninas. Obrigada. Primeiro a gente gostaria de agradecer pelo convite, né? Sim. Fazer essa troca. E esse momento a gente quer mesmo compartilhar um pouquinho do que a gente aplica aqui, a nossa metodologia própria, que a Creative Pack tem uma metodologia própria, né? É muito inspirada em outras metodologias, outras abordagens, mas a gente tem uma metodologia própria que acaba conduzindo todo mundo que faz parte do nosso habitat, que aqui no Black Swan, né? Essa criação de novos negócios, de novas soluções. Então, obrigada pelo convite, estou muito feliz, e aí a nossa missão vai contribuir, né, com esse bate-papo, com que a gente puder contribuir através da nossa experiência e metodologia. Também agradeço o convite, professor. É um prazer enorme sempre falar sobre esse tema, até porque a gente está falando muito sobre, mas algumas pessoas ainda têm dúvidas de como é que esse processo funciona, qual é o start dele, como é que a gente dá continuidade dentro das empresas, desenvolvendo um projeto, desenvolvendo um produto, quando a gente lança no mercado, como é que isso vai ser aceito. Então, eu acho que é sempre bom a gente estar produzindo esse tipo de conteúdo para tirar dúvida do que as pessoas têm sobre esse processo de inovação, que não é um bicho de 7 cabeças, tem muitos desafios, mas se a gente trabalhar com metodologias, com ferramentas que estão disponíveis aí, a gente consegue criar uma jornada bem legal, que é o que a gente se propõe a fazer dentro da Creative Pack e dentro também do Black Swan com os mantenedores e residentes. Perfeito. Uma coisa que a Ana comentou que eu acho muito pertinente é essa questão de vocês terem a metodologia própria de vocês. Exato. Porque existem inúmeras metodologias, inúmeros frameworks, e aí muitas vezes a gente pensa, não, então eu vou pegar esse framework aqui do jeito que ele foi concebido e vou aplicar na minha realidade. Não, a gente precisa verificar o que tem no mercado e reunir ingredientes, de repente até de vários frameworks, para que a gente consiga criar uma metodologia que funcione dentro da nossa realidade. Exato. E muitas vezes ela funciona por um tempo e daqui a pouco a gente precisa fazer algumas modificações para avançar. Né? Faz parte dessa jornada de inovação, né? Essas evoluções, a gente olhar o que funciona em determinado momento, mas em outro momento, em outra realidade, não faz sentido. Então tem que trazer até um pouquinho, né, do próprio dessas abordagens que a gente usa, um pouquinho desse olhar atento, dessa empatia, dessa questão de ter um perfil mais flexível para poder fazer as adaptações necessárias. Eu acho que tudo depende mesmo do momento que você está inserido, né? Várias metodologias, elas estão sendo desenvolvidas ou surgiram para cada momento do negócio, para cada momento do produto ou da empresa. Então o pessoal fala assim, poxa, mas tem diversas ferramentas, Carol, diversas metodologias, qual que eu uso? Eu falo, calma, depende do teu momento. O que tu quer produzir, qual é o teu desafio principal, o que tu quer resolver. Para cada tipo de processo desses, você pode usar uma metodologia diferente. E pode funcionar com o teu time ou não, dependendo da dinâmica que você já tem internamente. Então, acho que é muito questão de... Não existe... É o primeiro mito que a gente fala, assim, não existe uma metodologia certa ou errada. Existe o que dá certo com o meu time e o que não dá certo com o meu time. Então, você precisa saber disso e entender qual é o momento que você... o momento que você está, se é o inicial, se é o mediano ou se já é o avançado, e evoluir nessas ferramentas, né? E o que tem funcionado para vocês? Bom, assim, nós aqui no Habitat, que a gente está, aqui é o Black Swan, a gente gosta de se posicionar assim como Habitat, a gente tem os mantenedores, a gente tem as startups, e é engraçado que até na nossa metodologia é o passo a passo. Exato. Então, tudo que a gente faz nos nossos programas de residência, no nosso trilha de cultura, tudo é muito no passo a passo, para todo mundo, não só a gente, mas todo mundo que faz parte do nosso ecossistema, que faz parte de algum programa nosso, consiga entender, em qual momento eu estou, quais ferramentas eu preciso aprender, quais habilidades, soft skills que eu preciso aprender, para que junto eu consiga me desenvolver como pessoa,
em comunidade, colaboração, para que eu consiga chegar ali na ferramenta e desenvolver da melhor forma possível. Para a gente que funciona, acho que a gente leva a sério realmente essas etapas, entender essas etapas. O nosso método é todo em etapas, né? Inclusive a nossa logística de sala é por etapas, então tem a sala 1, tem a sala 2, cada um no seu momento, entendendo o seu momento, sua realidade, para que a gente consiga aí, junto com todo mundo que faz parte do nosso programa, entender e fazer as evoluções necessárias dentro dos projetos inovadores, dentro de programas de squads de culturas que as empresas têm e tudo mais. E aí, e o nosso método como um todo, né, como a Alana falou, dividido entre esses momentos, mas ele perpassa muito pelo Design Thinking, que é a nossa metodologia base, né? Porque não só a gente leva em consideração ser uma metodologia, o Design Thinking pra gente é mais como uma abordagem, uma forma de pensar. Então a gente quer que desde o primeiro momento e que os mantenedores residentes ou projetos que venham para o Black Swan, eles tenham ideia dessa nova mentalidade de inovação. Antes da gente puxar eles para entender metodologias, ferramentas, eles precisam entender que eles vão passar por uma jornada, por um processo de aprendizagem primeiramente. E que eles vão sempre levantar as primeiras hipóteses, o que pode dar certo, o que não pode dar. Eles vão a campo fazer pesquisas, entender pessoas, entender o problema em si que eles estão estudando, para depois a gente ter aquele pensamento de, qual a solução eu preciso criar? Mas aquela solução centrada nas pessoas, centrada nos usuários. Então, assim, a primeira fórmula que a gente dá para eles é justamente eles entenderem que isso é um modelo mental, que eles não podem chegar aqui com todas as respostas, e a gente não incentiva isso, porque eles vão ter que partir de primeiro quais são as hipóteses para validar o problema principal e depois construir uma solução. Então, assim, de todos os nossos passo a passo, a metodologia que suporta, que baseia tudo isso é o Design Thinking, porque está muito mais atrelado a uma forma de pensar, né? E aí a gente trabalha muito os valores, que é como a Alana falou, a empatia, a colaboração, a experimentação, e os pilares principais, né, que a gente fala. Que não adianta você também pensar numa solução que não é tecnicamente possível, que não é financeiramente viável e nem desejável pelas pessoas. Então, a gente gosta, exatamente, a gente gosta de trazer muito isso para toda a jornada de inovação que a gente trabalha. Para que as pessoas elas sejam preparadas para justamente esse mundo. O mundo da inovação não é um mundo que você tem certezas. É um mundo que você tem mais incertezas do que qualquer outra coisa. Você está testando hipóteses o tempo todo. Você está testando a forma de fazer diferente, porque senão você não está inovando. Você está simplesmente melhorando um processo, e aí a metodologia da melhoria contínua serve muito bem para você. Mas se você está falando de inovação, você está falando de criar coisas que não existem ainda, e você precisa testar e você precisa experimentar. E aí, tudo isso define muito o nosso conceito de inovação. O que a gente prega nos nossos programas, nos nossos eventos, que inovação é resolver problemas. Exato. Não está totalmente dedicado exclusivamente à tecnologia. A inovação não é só tecnologia, é muito mais do que isso. É entendimento de problema, é essa descoberta, é ir de a campo, fazer as pesquisas, vamos experimentar, vamos colaborar. Por isso que a gente usa sempre pessoas de diferentes perfis, porque tem olhares diferentes. O DT, né, prega muito isso. Então, toda essa filosofia, abordagem, a gente traz muito aqui para ser como, assim, realmente o que a gente prega, o que a gente pratica aqui dentro. Acho que por isso que faz tanto sentido e faz a gente ter tantos resultados legais, né? Faz a gente evoluir com os nossos programas, com os nossos projetos, as startups, as empresas, porque está num processo sempre de descoberta, que é o que o Design Thinking propõe pra gente. E é legal, assim, sempre a gente brinca, você não precisa ser designer de formação para usar, você só precisa pensar como designer. Por exemplo, Carol tem a formação em DT, né? Tipo, eu não tenho. Mas, assim, da nossa colaboração, de tudo que a gente cria junto, quando a gente traz essa abordagem, começa a pregar e praticar, isso acaba virando filosofia para todo mundo. Inclusive, é bem mais válido do que você só estudar o processo, né? Todo mundo pensa assim, Carol, que massa, eu comecei a estudar Design Thinking, vi lá as fases, comecei a aplicar, mas ficou meio confuso, porque realmente você tem que praticar o tempo todo, e são diversas ferramentas dentro das fases que a gente aplica para determinados momentos.
Não sou eu que tenho as respostas corretas, mas você consegue com a prática ver o que dá certo e o que não dá certo pro grupo. Então, às vezes a gente até fala, a facilitação em si é muito importante dentro desse processo de design thinking, e eu falo não só de design thinking, mas do processo de inovação. Então, por isso que aqui dentro, além da gente utilizar a metodologia, as ferramentas em cada uma das jornadas, um ponto importante da inovação dentro das empresas hoje é o papel do facilitador. Sim. É a pessoa que vai conectar tudo para que aconteça, como a Lana falou, dentro de cada uma das suas etapas do conhecimento e da parte da inovação mesmo. Então, como esse facilitador está fazendo a conexão do conhecimento, está incentivando as pessoas que estão no time para você conseguir alcançar um resultado. E, quem sabe, realmente resolver um problema complexo interno ou da sociedade. Então, assim, quando a gente fala de inovação, desmistifica logo o processo de que a inovação vai acontecer da noite para o dia com um grupo específico de pessoas. Se você incentivou todo dia aquelas pessoas a dizer como elas vão fazer as coisas, o que elas vão fazer, o que elas vão entregar, se você chega assim, cara, agora vamos inovar, não vai acontecer. Você precisa de todo um processo, como a gente falou, de mudar a forma de pensar, ter uma jornada bem desenhada, ter as metodologias e as ferramentas disponíveis e, além disso, um facilitador, uma pessoa que está ali para conectar tudo. Eu acho que, para isso, o processo de inovação ele começa a acontecer, ele começa a dar os primeiros resultados. E aí você começa a medir o que deu positivo, o que não foi tão legal e você começa a evoluir. Esse é o processo de inovação. Raiz, como a gente fala. E o legal é que nesse processo todo a gente começa a ter uma relação mais legal com o erro. Exatamente, vai aceitar A muito gente- mais naturalmente. O Né? erro, né? Mas assim, é porque eu estou testando, é porque eu estou experimentando. E aí isso vira uma curva de aprendizagem incrível. Né? Que aí junto com o facilitador que tem esse olhar, que tem essa atenção, que faz esses movimentos, esses encontros, né? essas ligações, a gente consegue ter aqui realmente o que a gente chama um habitat de aprendizado contínuo. Exato. Baseado. E aí eu acho que o mais legal também dessa questão que a gente fala de abordagem design thinking é porque ela é uma ótima abordagem para a gente começar a desenvolver as habilidades. Soft skills, que o mercado está pedindo tanto, que as empresas pedem tanto, né? Onde as universidades já estão redefinindo como é que pode trabalhar essas habilidades dentro de sala de aula, através de programas, de projetos, né? Então, acho que, assim, para mim, o que funciona no DT ter esse entendimento sobre essa abordagem, mas eu vejo como uma grande oportunidade para a gente desenvolver habilidades pessoais. Sim. Criatividade, empatia, o meu colaborar com o outro, essa cocriação, essa questão do realmente eu preciso ter uma relação melhor com o erro, porque eu vou lá experimento, porque eu estou com outras pessoas, eu consigo entender, ter escutativa para aceitar outras opiniões. Então, assim, esse processo, como Creative Pack, que já está o quê? 4 anos, Carol? Sim, 4 anos. Né? A gente vem crescendo como time, como programas, projetos e tudo mais como empresa, mas tem essa consciência, esse nível de consciência entre a gente. Por isso que a gente é muito forte e consegue mandar muitas coisas legais para outras pessoas. Sim. Porque a gente acaba ficando aberto. Isso cresce como um time, é claro que o crescimento individual é solista. Nós vamos crescer, mas como um time. E tem até pela uma a gente já percebe. Muito obrigado. Maravilhoso, adorei a maneira como você abordar o tema, a maneira prática, né? Porque abriram a como é que vocês trabalharam e realmente só agradecimento. Você quer deixar uma palavra final dos nossos queridos alunos? Pense como detalhe. Olha só, usem a abordagem aqui para desenvolver as habilidades, para abrir a mente, o olhar para outras possibilidades. Vou deixar também uma mensagem, pensem em como